prefeita eleita de Pedro Velho, prefeita Edna Lemos. Seja muito bem-vinda, prefeita. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Olha, o nosso chat já estava bombando aqui. Todo mundo pedindo, cadê a prefeita? Cadê a prefeita? Os ouvintes também, cadê a prefeita? Cadê a prefeita? A prefeita Edna Lemos, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, foi eleita para o município, tendo Rejane Costa como vice-prefeita, e a chapa obteve 51,19% dos votos. A eleição foi suplementar e a Edna fica agora no cargo até dezembro de 2024. Isso. Não é isso, prefeita? Seja bem-vinda mais uma vez. Isso mesmo, até dezembro de 2024. E tem eleição, lá em 24 tem eleição. Isso. Né? A eleição foi apertada lá em Pedro Velho, teve muita confusão também, né? Muita confusão. As últimas semanas foram bem acirradas, bastante acirradas. Prefeita, agora que o povo foi às urnas e decidiu sua vontade, mostrou sua vontade, como a senhora pretende governar a cidade que tem passado por momentos difíceis, com cassação, retorno de cassação, pagamentos indevidos na administração, agora que a senhora reassumiu? Como é que a senhora pretende colocar ordem na casa para poder governar até o final do seu mandato? Primeiro em paz, né? Eu espero muito que Pedro Velho agora tenha paz, né? Que acabe com essa história de cassação. Eu tô vendo a hora esse povo também caçar já o presidente. É tanta cassação que Pedro Velho já não aguenta mais. E isso só atrasa o nosso município. Infelizmente, quem perde é o povo com esse tipo de atitude. Mas eu tentarei ser o melhor possível de mim. Melhor possível, darei o meu melhor. Meu plano de governo será executado sim. E além do plano de governo, vem mais coisas boas por aí. Além do que já está no plano de governo. Precisamos realmente fazer muita coisa, porque Pedro Velho está sofrido. Já vem de várias gestões, com promessas, com obras inacabadas que o prefeito deixou, entrou o prefeito, saiu o prefeito e não concluíram. Nós já estamos, inclusive, concluindo estamos dependendo apenas da ligação da energia para uma das UBSs que ficaram vem de 2 governos, não acabaram a obra, nós estamos entregando à população, se Deus quiser. A senhora assume quando? Tudo dependendo da data do TRE. Ainda não tem data definida. Isso. A senhora era vereadora, e como é que está a relação com a bancada? Qual é o número de vereadores e qual é a sua bancada? A nossa bancada tem 5 vereadores. De quantos? Total de 9. De 9. Então tem maioria mais apertada, né? Isso. Pretende atrair algum vereador da oposição para a gestão? As portas estão abertas. Quem quiser vir é muito bem-vindo. Qual foi a maioria da senhora lá? Nas eleições? Agora. Foi 356, né? 356 votos. Foi apertado. Foi apertado. Mas também o que a senhora sofreu, né? A senhora foi muito perseguida, né, prefeita? Muito. Desde o início da pré-campanha até o final da eleição. Desde que eu assumi, né, como interina, o grupo opositor, o principal grupo, né? Que eram 4 candidatos, mas a gente só tinha realmente problema com um. E vem me perseguindo muito. Conseguiram caçar o mandato de vereadora para que eu me afastasse. Ainda fiquei afastada 30 dias, né? Quase 30. Não, na realidade foi 30. A senhora e sua família chegou a ser ameaçada, prefeito? Não, diretamente não. A gente só sabia por terceiros, né? A senhora foi caçada e perdeu o mandato porque a senhora trocou de partido, não é isso? Alegando infidelidade. A senhora teve a promessa do partido de que poderia trocar de legenda sem sofrer essa perseguição e essa promessa não foi cumprida. Explica um pouquinho pra gente como é que foi esse episódio. Eu, na verdade, recebi a promessa do presidente do partido. Ele mandou me chamar, PSDB. Presidente estadual é o deputado Ezequiel. Quando estava para acontecer o julgamento, ele mandou me chamar no seu gabinete, eu estive com ele e ele perguntou se eu estava a par de toda a situação, eu disse que estava. Ele disse, olha, está realmente para acontecer essa situação e você irá assumir. E quando você assumir, eu queria que você ficasse com o partido do município, que era a prefeita que foi caçada, era quem era presidente do partido municipal. E ficamos tudo certo. Ele disse, você já monte o seu diretório e se isso se concretizar, você vem aqui para que você fique como presidente do partido. Tudo ok. Para minha surpresa, né, quando eu assumi na primeira semana, foi tudo muito corrido para tentar organizar a casa. Quando eu tentei entrar em contato com o assessor, ele já não me respondia mais, não me atendia, não respondia minhas mensagens. Entrei em contato com o próprio Ezequiel, também não me retornou, nem atendeu, nem me retornou, deixei mensagem. Tudo bem, para minha surpresa, eu tive a notícia pelas redes sociais, que o atual presidente do partido era o senhor Cassiano José, que é...
O presidente municipal exatamente. Foi quem entrou com ação para caçar a senhora. Exatamente. Só que quando eu fui chamada lá, quando eu fui falar com ele, com as outras duas vereadoras, que éramos 3 do PSDB, fomos falar com Ezequiel, para ver a possibilidade, né, de amigavelmente, que a gente só vai para a justiça quando não há. Ou seja, o presidente municipal, ele passou por cima de uma autorização do presidente estadual. Exatamente. E caçou a senhora lá no município de Pedro Velho por infidelidade partidária. Exatamente. Sendo que a gente juntou no processo todas as provas possíveis. Tinha prova suficiente para mostrar que não era infidelidade. Eu recebi uma ameaça dele por telefone, por via WhatsApp, antes dele pegar o partido, né? Que ele... A mensagem tá no processo, não é mais segredo, né? Sim. Onde ele disse assim: está com salto muito alto, cuidado para o seu salto não quebrar. Eu acho que para um bom entendedor é uma ameaça, né? Sim. Eu também não respondi, não revidei. Inclusive, esse cidadão que lhe ameaçou, que é ex-prefeito do município de Pedro Velho, ele foi preso. Foi preso. Ele foi preso, né? No dia da eleição. Pelo crime de receptação. Isso. O ex-vereador Cassiano, ele foi preso no dia da eleição pelo crime de receptação. Agora, Pedro Velho já tem um histórico, assim, já tem uma fama de ser um município onde as eleições são bem duras. Na eleição passada, se eu não me engano, 2 pessoas morreram. 2 mortes. Sim. Isso. 2 mortes. Como é que foi, assim, fazer a campanha nesse clima de tensão em Pedro Velho? Assim, a gente ficou muito tenso devido ao que já aconteceu na campanha anterior, que foi com este grupo. Foi uma movimentação política desse grupo que aconteceu as 2 mortes. Então, assim, a gente tinha muito receio. Mas a gente não podia baixar a cabeça, a gente vive em democracia. A gente precisa ter liberdade de expressão, você precisa escolher o que você quer e ter o direito disso, né? E o grupo, por várias vezes, tentou fazer com que a gente desistisse. Foram muitas as acusações, foram vários processos que entraram. Inclusive, tentaram cassar o meu mandato pela Câmara, como não conseguiram, entraram na justiça, né? Mas, graças a Deus, foi visto que realmente não era infidelidade partidária, porque o próprio assessor de Ezequiel, quando a gente foi conversar com ele, que ele não nos recebeu, quem nos recebeu foi só o assessor, e ele disse, olha, pode acionar a justiça que o partido não vai recorrer. Ele disse com essas palavras. E, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Então, assim, não tinha como eu ficar num partido desse com uma criatura tão perseguidora. E aí a senhora foi pro PSB e disputou as eleições agora pelo PSB. Isso, PSB, exatamente. O meu amigo Jazão, lá de João Câmara, quer saber se a senhora acredita nas urnas eletrônicas. Acredito, piamente. Até hoje ninguém provou o contrário, que tem alguma irregularidade. Até que se prova o contrário, todo mundo é inocente, né? Então as urnas é inocente também. A partir de agora, quais são os seus primeiros passos como prefeita? O que pretende fazer já nos primeiros dias de mandato? Os primeiros passos é a gente entregar as obras que a gente tinha começado, como eu estava como prefeita interina. Passou quanto tempo como prefeita interina? Quase 7 meses. Aí voltei agora 1º de novembro. Entregar essas obras que é de fundamental importância para o município, né? Como as UBS, a gente hoje paga aluguel de quase todas as UBS. Só acho que só tem uma própria, um prédio próprio. A gente precisa entregar essas obras inacabadas. Escolas estão realmente muito sucateadas. Houve até um episódio aí no período do prefeito interino, que ele fez uma aquisição de ar-condicionados. Nossas escolas não têm condições de manter nem ventilador, porque a instalação elétrica das escolas são precárias. São desde que foi construída. Então, a gente já estava organizando essa parte para fazer toda a parte elétrica das escolas. E após isso, a gente vai forrar para sim se comprar os ar-condicionados. A gente não pode começar de trás para frente, né? É verdade. Não existe isso. Fazendo a primeira compra dos ar-condicionados. Se constrói uma casa em cima para baixo, não, né? se faz o alicerce primeiro, né? Então, a gente estava construindo uma sala de aula numa escola na comunidade chamada Timbó, que é uma solicitação da população muito antiga, porque realmente só é uma sala de aula para todos os horários de aula, todas as turmas, só depende dessa sala. E eu dei início, já está lá na parte de cobertura já. Foi interrompido, quando ele assumiu, não deu continuidade à obra. Quando a gente reassumiu, já demos continuidade. Essa eleição que a senhora participou é uma eleição suplementar para um mandato tampão, considerado assim, porque esse mandato é apenas até a próxima eleição novamente. A senhora é candidata de novo? Sim, com certeza. Se a população quiser, né? A gente não pode ir contra o povo. A vontade é sempre abaixo de Deus é do povo. Justamente, mas a senhora enfrentou aí uma vitória apertada. Como tratar essa situação com os insatisfeitos que votaram no outro candidato? Mostrando o serviço. A gente vai mostrar à população que aqueles que votaram em mim, que confiaram,
terá resposta com o nosso trabalho. E assim também como aqueles que não votaram por não acreditar. A partir do momento que vi que a gente vai mostrar um bom trabalho, que a gente vai mostrar para toda a população, não é só para A ou B, toda a população, porque um prefeito, ele é prefeito de todos e não de quem votou, né? Então, acredito eu que a população vai ficar satisfeita com o nosso trabalho. A senhora recebeu a prefeitura alguns dias atrás, né, por uma decisão também judicial. E assim que a senhora assumiu, me chegou a informação de que várias pessoas teriam sido contratadas, de que houve um desajuste fiscal e financeiro no município. Inclusive tem secretaria que tinha 3 funcionários, apareceu com 17. Isso. Né? Como é que a senhora está gerenciando esses problemas administrativos que a senhora já encontrou no meio da sua campanha e que agora vai dar continuidade à resolução deles? Isso atrapalhou bastante, porque a gente já tinha organizado a casa, estava toda organizadinha. Eu peguei folhas em atraso, fornecedores em atraso. Então, assim, a gente já tinha colocado tudo em dias. Estava tudo em dias, não tinha nada em atraso. Então, com tudo isso, realmente foi uma situação bem delicada, porque realmente teve pagamentos absurdos. A gente informou isso ao Ministério Público, fizemos nossa parte. Tive acesso às contas e não pude mexer de imediato, aguardando a decisão do Ministério Público, nos autorizar. Mas foram coisas realmente absurdas. Contratados foram mandados para casa sem sequer uma satisfação. Outros queriam que assinasse um termo lá, como estivesse desligando da prefeitura. Pessoas não assinaram. Teve funcionários que procuraram o Ministério Público do Trabalho. Essa ação está sendo... tá dando seguimento aí, né? A ação. E eu não encontrei um contrato assinado dentro da prefeitura. A única coisa que existia na prefeitura era uma pilha de documentos gigante, que eu não sei se é de quem estava trabalhando ou se era de pessoas que ainda iriam começar a trabalhar. Mas o que a gente fez, a gente chamou no RH essas pessoas, a gente não demitiu ninguém, a gente chamou no RH, informou a situação e que a gente estava dependendo da decisão da justiça. Se a justiça disser que esse pessoal tem que voltar, vai voltar. Se não, até porque os contratos estavam vigentes até 31 de dezembro. Não poderia se mexer, nem contratar e nem demitir. Mas todas as informações foram passadas para o Ministério Público e estamos aguardando. Já saiu o primeiro parecer, né? Já saiu da justiça também. E a decisão foi que ele informasse, entregasse os processos, porque não existia lá os pagamentos, como consta nos extratos, e não existia processo algum, pelo menos na prefeitura não tinha. E a gente está aguardando o que a justiça vai determinar. Durante a eleição agora de 2022, a senhora estava como prefeita no período? Sim. Quais foram os seus candidatos? Agora, nessa eleição. Nessa agora foi o Júnior Balada, né? Não, eu digo seus candidatos, a presidente. Não, a senhora presidente, votou em quem? Para presidente, senador, deputado? Sim. Deputado estadual foi Cristiano Dantas, nosso federal foi Robson Farias e o nosso senador foi Rafael Mota. Neutro a gente ficou em governo, né? Ficamos aguardando a decisão da governadora, porque nós sentamos para conversar e ela ficou de fazer algo pelo município. E eu disse a ela que estaria pronta para apoiá-la desde que fosse cumprido o que estava sendo acordado ali. Como não houve manifestação, eu fiquei neutra. Agora para presidente, eu votei em Lula. Não nego pra ninguém. A entrada de Pedro Velho é uma entrada linda. Eu tive recentemente na cidade e fiquei muito impressionada com aquele caminho de bambus, né? É um túnel, uma coisa linda, belíssima. Só que para chegar em Pedro Velho, a gente passa por algumas comunidades, alguns municípios, e o acesso à cidade, tanto para quem entra quanto para quem sai, né, pelo outro lado, tá muito ruim. As estradas estão muito esburacadas. A senhora pretende conversar com o governo do estado para ver se resolve essa situação? Porque tá difícil chegar e sair de Pedro Velho. Tá difícil. Com certeza. Irei marcar, sim, um horário com a governadora para que possa ajudar nosso município. A gente depende de ajudas. O município sozinho não tem como fazer tudo. A gente depende da ajuda do estado e dos nossos federais, senadores que estão lá, né? Para nos ajudar também. Essa parceria político-administrativa, tanto com a deputada Cristiane, como com o deputado federal eleito Robson Faria, ela vai contribuir muito para que sua gestão possa realmente caminhar. Mas já existe algum direcionamento do envio de recurso, de emenda? A senhora já conversou com eles após a vitória? Conversei, sim. Eu tenho certeza que virá recurso, sim, para Pedro Velho. Mas já estou organizando uma viagem para ir em busca de recurso em Brasília, sim, para ajudar nosso município. Prefeita, queria aproveitar também para lhe perguntar a respeito, a senhora acredita que até dezembro consegue reorganizar a casa? Com certeza.
Com certeza. Eu peguei muito desorganizada e consegui, eu acredito que até dezembro, o que a gente tem agora de pendente é só alguns fornecedores, porque a folha a gente já colocou em dia, que ficou efetivos, né, em atraso. Sim. Qual é a receita hoje lá de Pedro Velho? Jesus, agora me pegou. É tanto dinheiro que a senhora nem lembra. Dinheiro demais, é dinheiro demais, maior é as dívidas que tem. Que a gente pegou tem muitos tudo. parcelamentos, inclusive, né, prefeita? Tem, eu fiz inclusive, né, dos impostos que estavam em atrasos. Sim. E estava pagando mensal, já tinha pago 3 parcelas. Todo dia 20 eu pagava R$1 milhão, para que Pedro Velho saísse do CAGED. Exatamente. Desse uma respirada, porque a gente hoje queria fazer um empréstimo, não tinha como. A gente chegava, batia em todas as portas, era fechada. Porque devia. Não consegue nem vir recurso federal. Nada. Porque... Lá também tem recurso de royalties, né? Tem. De royalties também. É significativo o valor? É muito significativo, porque se não fosse isso, Pedro Velho realmente. Já tinha quebrado. Já tinha realmente quebrado. Prefeita Edna Lemos, de Pedro Velho, parabéns pela sua eleição, sucesso, que a senhora realmente faça uma boa gestão, consiga aí concluir seu mandato com tranquilidade. Muito obrigada. Darei o meu melhor, sim, pelo povo de Pedro Velho, com certeza. Pedro Velho em peso aqui na escuta, nos acompanhando. Prefeita,